Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo isso. Aqui está falando a Wallace Azevedo, licenciado da Demicon, unidade de Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, Macaé. Por enquanto, daqui a pouco a gente vai avançando cada vez mais. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a dupla Leandro e Leonardo, grandes amigos que a gente fez aqui na Demicon, licenciados da unidade de Nova Iguaçu. E hoje a gente vai ouvir um pouco da história deles, ouvir um pouco do relato deles, por que eles estão na Demicon, as dificuldades, ouvir um pouco da história. E é uma honra para mim receber vocês aqui, que a gente, o Léo eu conheci acho que final de 2023, né? Isso. O Léo eu conheci em 2024, início de 2024, acho que eles lá em Curitiba a gente se conheceu pessoalmente. E nos tornamos amigos, caras fantásticos, para mim é uma honra ter vocês aqui, agradeço muito pela presença e vocês receberem meu convite e aceitarem estar aqui batendo esse papo. E primeiro, antes de tudo, eu queria que vocês se apresentassem, falar um pouco de vocês, falar um pouco da trajetória, nome, idade, o que fazem, o que não fazem, e para as pessoas conhecerem vocês também, saber quem que são os licenciados aí da unidade de Nova Iguaçu. Então, por favor, se apresentem. Legal. Pô, acho que a gente que agradece aqui a oportunidade de estar aqui participando. Trabalho que a gente vem acompanhando aí, sensacional da unidade de Teresópolis, a expansão, as ramificações brilhantes que vocês estão conseguindo. E a gente tem buscado se espelhar em vocês. Pô, então, eu sou o Leonardo da dupla, Leandro e Leonardo, né? A gente, finais de semana, a gente ganha dinheiro fazendo show. E durante a semana, a Demicon Nova Iguaçu. Eu tenho um histórico aí de mercado financeiro já bastante longo, né? Comecei em 94, 30 e pouquinhos, né? 31, para daqui a pouco 32 anos. eu tinha 5 anos. Não sei. Então, eu trabalhei nas grandes financeiras, comecei na Fininvest, na época as financeiras eram muito fortes. Então, a Fininvest, depois a Losango. Trabalhei numa grande técnica chamada BRR, sempre mercado financeiro, e fiquei por 15 anos no Itaú. No Itaú, eu entrei como gerente geral de agência e fui regional em vários locais do Brasil. Fui regional em Salvador, né, pegando a capital ali, um pedaço do interior da Bahia. Fui regional em Campos, Macaé, toda aquela região ali de Cabo Frio e tal. E região serrana em alguns lugares do Rio, Zona Sul. Então, o banco é muito dinâmico, a gente gira bastante lá. E estamos aqui nesse novo desafio, bem animados, com muita coisa para conquistar pela frente, né? Legal. Passar aí a bola para o Leandrão. Bacana. Wallace, obrigado, pelo convite, Agradeço. pelo acolhimento não só do podcast, nessa experiência, mas durante a nossa trajetória na Demicon. Você foi um dos caras que nos recebeu, acolheu, estendeu a mão, deu ali uma série de dicas, orientações, compartilhou experiência. É muito bacana, você chegar num desafio que muita coisa nova, você precisa entender a cultura, a dinâmica, e ter alguém que abre essa porta e dá esse direcionamento é muito bem-vindo. Legal. E é uma das coisas que chama a atenção na Demicon Fluor, realmente é um lugar, uma empresa muito aberta, a quem está chamando agora, e que de fato abre uma série de possibilidades e caminhos. A minha trajetória é muito parecida, eu também comecei bastante cedo, no financeiro, comecei ali na casa dos 15 anos fazendo estágio de banco, depois segui por outros segmentos, fui trabalhar numa indústria de construção civil, na área financeira, depois retornei para o banco e segui por uma carreira aí de 28 anos. Passei por vários cargos dentro da área comercial de bancos, várias posições. Depois fomos regional, rodei um pouco o Brasil, fui para o Centro-Oeste, Brasília, interior de Goiás, sul de Goiás, norte, depois Goiânia, depois retornei ao Rio e segui. E é um desafio com meu parceiro, com o Tadeu Costa. Legal. Eu lembro que bem no início, quando eu conheci o Léo em 2023, que veio esse interesse, de conhecer um pouco mais da Demicon, vocês já se conheciam do banco, vocês dois, Vocês eram amigos no banco e aí o Léo identificou e aí vocês juntos decidiram vir para esse empreendimento junto dentro da Demicon, E como é que foi esse momento, Pô, vocês têm uma experiência já mercado financeiro, já são, como diz no mercado, já são macaco velho calejado o negócio, Já sabem o que é coisa boa, o que não é, já tem uma experiência muito grande, O que vocês identificaram ali no começo, Tipo, a gente falou, pô, beleza,
vocês estavam na carreira de vocês, fazendo os negócios de vocês, e falou assim, pô, olhou para a Demicon e falou assim, cara, tem uma oportunidade aqui, né, tem um negócio aqui, o que chamou a atenção de vocês aqui naquele início que fez com que vocês falassem, não, vamos se dedicar a isso agora? Teve alguma coisa assim? Sim, com certeza, com certeza. Quando eu conheci a Demicon, eu estava na XP, né? Eu também estava fazendo um trabalho bem bacana um dos desafios que a gente tinha na XP era incrementar ali os negócios em consórcio e em seguro. E eu tinha muitas dúvidas se o consórcio ia pegar naquele ambiente ali de investidores, né, de pessoas que não eram tão ávidos por crédito. Era o que a gente negociou junto, era duro. Foi um período ali que eu ainda estava bastante cético, né? E aí a Demicon entrou, no primeiro mês já explodiu de negócios e dali em diante não parou. Me chamou muita atenção e eu fui entender. E me chamou muita atenção a forma como a Demicon trabalha com consórcio, com muita inovação, muita flexibilidade. E aí, conversando com o Leandro, a gente começou a avaliar o cenário econômico do país. Dificuldade de crédito, a taxa de juros já estava muito alta. De lá para cá, né, do final de 2023 para cá, aumentou absurdamente. Sim. Então, o acesso, a gente vê um cenário de acesso a crédito extremamente restrito e caro, e a Demicon com uma forma absurdamente barata de se acessar a crédito para realizar grandes projetos. A gente começou a avaliar, falou, poxa, isso aqui é uma oportunidade monstruosa. E onde? Onde? Começamos a pensar em locais. O Leandro estava nessa época finalizando lá o período dele no banco, como regional da Baixada, e conhecia muito bem. Eu também trabalhei muito na Baixada. E a gente sabe que ali é um mercado monstruoso, né? Nova Iguaçu tem 900 mil habitantes e a Baixada inteira é maior do que o Uruguai. O Brasil tem essas peculiaridades, né? Uma região pequena com a população maior do que um país. E é uma população muito empreendedora, né? Ali, né? Também tem clientes ali, é uma região empreendedora demais. Muito empreendedora, o PIB é monstruoso, a frota de veículos é gigantesca. E aí a gente começou a estudar, mergulhar, entender, conhecer muito contigo, né? E aí veio a decisão da gente fazer um contato direto com a Demicon e, dado aqui o nosso histórico, a gente teve a oportunidade de desenvolver os negócios e a marca na região da Baixada. Legal. Estamos aí há um ano e pouquinho nesse empreendimento, conquistando coisas muito bacanas até aqui, bem legais. Legal. E imagino que no início ali, né, tipo, Leandro, vocês, né, pegaram, falaram, pô, beleza, identificamos uma oportunidade, mas eu acredito que talvez... como é que foi o início, né? Tipo, teve dificuldades, obviamente, porque, assim, eu lembro também quando eu entrei na Demicon, eu entrei no início de 2020, né? Mesma coisa, fui de banco também, né? Mesmo banco que vocês, só que, claro, em um outro cargo, num outro momento. Foi um período bem mais curto. Mas você vem de uma bagagem, de uma visão das coisas, e chega aqui, você vê que tem um mundo diferente de coisas, né? E aí é tudo novo, você tem que pegar agora, resetar aquela coisa toda que era o background. Claro que o background que vocês têm, né? O know-how que vocês têm, isso ninguém tira de vocês, mas tem aquele momento de vestir a sandália da humildade e falar assim, deixa eu sentar aqui agora e ver, né? Quais foram essas dificuldades iniciais, assim, de vocês? Bacana. Como o Léo falou, a gente tentou se antecipar ao máximo, né, o que estaria por vir, mercado, empresa, conhecer a fundo ali, o que é mais palpável antes de você dar início, né? E a surpresa, né? E é até curioso, porque, poxa, você vem de muito tempo na carreira de banco, né? Um produto que você já fazia gestão, tinha durante o dia a dia da sua rotina, e eu fui perceber que eu não conhecia nada de consórcio. Né? Eu fui entender, né, que aquilo que eu achava que era de fato conhecimento, perto do modelo Atnicom, do nível de flexibilidade, de aplicação do produto, de inovação, de cuidado ali, genuíno com o cliente, o modelo de negócio é muito diferente. Então, eu precisei desaprender, né, esquecer muita coisa do que nós fazíamos no modelo de banco, para recomeçar com um olhar muito diferente, muito realmente focado no cliente, na necessidade do cliente. Né? O banco, muitas das vezes, tem um foco na meta e não no cliente. O nosso negócio ele só existe, ele só se perpetua e só cresce tanto porque o interesse genuíno é no cliente, no projeto dele, na necessidade dele, e a gente consegue, através de produto, modelar isso. Exato. Então é preciso
reaprender, esquecer muita coisa e reaprender. Em linha com isso que você está falando, assim, eu falo que tipo, as pessoas às vezes criticam, né, os bancos, né? Às vezes, não, porque o banco, eu falo com os meus consultores, você fala, cara, na verdade não. O banco faz o que ele tem que fazer, né? Porque, na verdade, se você analisar, a gente que viveu o ambiente de agência, né, principalmente, o banco, né, imagina, hoje em dia é menos porque o advento da internet, no aplicativo, isso está tudo na palma da mão aqui, é mais fácil resolver as coisas. Mas se eu que fui de banco, lá peguei aqui de 2010, 2009, que eu fui de banco, cara, na verdade, você resolvia as coisas na agência, né? Não tinha aplicativo, não tinha nada, e muitas coisas ainda são resolvidas no ambiente de agência, né? Menos, mas muita coisa ainda é resolvida dessa forma. Aí você imagina o seguinte, né? O cara que formatou um produto de consórcio lá no banco, ele está balizando o produto pela média, né? Então ele pega uma carteira de cliente lá gigantesca que o banco tem e fala, a média é isso aqui, ele cria um produto de prateleira que é a média, e aí aquilo vai atender a maioria dos clientes, mas não tem essa personalização e esse cuidado, né? E aí é o que esses dois citaram, essa questão da flexibilidade que existe na Demicon, que é exatamente essa que eu digo que isso que é a possibilidade de adequar o perfil do cliente, né? Pra gente entender que... E a gente tem tempo para isso, né? Porque você pega no banco, você tá lá com a fila, você tem que atender gente estressada, gente com um monte de problema, cada um com um problema diferente. Você não tem muito tempo de ficar 1 hora ouvindo a pessoa, conversando para entender o diagnóstico dela. E nós temos isso aqui, né? Então, quando a gente chega na frente do cliente, a gente consegue se dedicar 1 hora, 1h30, 2 horas, às vezes, com aquele cliente, para a gente entender de fato do que ele quer e aí a gente propor algo totalmente personalizado e o produto dá essa possibilidade da gente personalizar, né? Que é algo que o banco... Não se o banco estivesse no mesmo mercado que ele talvez estaria fazendo, mas é porque o banco tem que fazer o que ele está fazendo, né? Então eu falo, pessoal, não é para criticar, né? Mas é para entender o modelo de negócio, né? E é por isso que XP, né, a Demicon cresce muito, né? Porque exatamente porque a gente está num outro modelo de negócio que não é o mesmo modelo do banco, mas tem os mesmos produtos, né? E aí a gente acaba ganhando um pouco de mercado. Bom, mas legal. Então, assim, vestir essa sandália da humildade, isso traz um aprendizado bacana da parte de vocês. Pô, imagina, né? Você que tá consultor, que tá de repente aí ouvindo agora, né? O cara de 20 anos, 20 e poucos anos, chegando agora, né? Entender. Então, tem 2 pessoas aqui que, né, tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, né? Depois desse momento da vida, falar assim, não, eu tenho que ter a humildade de chegar, né? Desaprender algumas coisas e reaprender essas coisas. E a gente vê muitas vezes pessoas novas que ainda estão começando, né, simplesmente, não, que eu sei que é assim, que é assado, e não é bem isso, né? Tipo, cara, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, né? Eu acredito que seja isso, né? Sem Como dúvida. é que é para vocês ainda, né? Porque eu estou há 5 anos na Demicon, né? Vocês estão há um ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses, Isso. né? Tipo, como é que é para vocês essa rotina diária de vocês hoje? Porque vocês têm uma unidade em Nova Iguaçu, o Léo mora em Petrópolis, né? Sim. O Leandro Também. Então os dois moram em Petrópolis. Como é que é a rotina de vocês hoje, assim, no dia a dia? Me fala, porque também eu falo para os consultores, a gente tem uma liberdade de agenda, né? Só que tem que saber dosar, né? Sim. Essa liberdade muitas vezes ela pode trazer mais problemas do que benefícios, né? Como é que vocês lidam? Como é que é a rotina de vocês, a agenda de vocês no dia a dia, para a gente tentar entender o que vocês fazem que a gente pode tirar para a gente de aprendizado? Sim. Bom, não tenha dúvida que a distância e a questão de um trabalho ali mais B2B, ele é um desafio, mas ele traz enormes benefícios e ele traz também uma enorme responsabilidade. Uhum. E a gente estava consciente disso. Eu tive meu primeiro contato com essa dinâmica B2B na XP. Uhum. E me encantei com o nível de autonomia e responsabilidade das pessoas. Como é um negócio ali que, diferente do CLT, que a pessoa tem uma remuneração fixa, uhum, que por um lado pode parecer que é um conforto, um grande conforto, por outro lado é um limitador incômodo para quem sonha com uma vida mais próspera, com uma vida melhor. O CLT é um grande cenário de limitação. Uhum. E eu vi isso na XP, eu vi uma turma muito comprometida, trabalhando muito redondo, com muita ética e com muita liberdade, mas com muita responsabilidade. Por quê? É um trabalho que não tem limite de ganho, é comissão, mas depende do volume de negócio. Exato. E, obviamente, quem começa, no primeiro momento, é natural que dê uma patinada. Uhum. Fique ali esperando uma orientação, determinação, ordem, comando e controle.
nesse nosso universo B2B, não há muito comando e controle, é muito mais inspiração, orientação para a pessoa se inspirar e se organizar numa rotina. Então, eu já vim com essa questão já bem clara na cabeça, e a maior dificuldade nossa talvez tenha sido a distância. Como é que a gente se organizou nisso? A gente tem agenda com alguns clientes aqui, pela nossa rede de relacionamento aqui na nossa cidade, mas a gente fica, no mínimo, 3 vezes na semana lá em Nova Iguaçu. E a gente intercala também. Se reveza. A gente reveza. Sim, sempre tem. Hoje é o dia que a turma está lá sozinha, porque a gente se comprometeu aqui com você, mas sempre tem alguém lá. Legal. Tá? Então, assim, eu queria enfatizar isso. A dinâmica B2B, aqui empresa para empresa, que é a nossa relação com os nossos consultores, ela precisa ser enxergada como uma oportunidade sem limite. Exato. E a gente tem gente na nossa equipe que já viu isso e está voando. Está voando. Se organiza ali, a gente procura apoiar, auxiliar na dinâmica da rotina, porque o cérebro humano necessita de rotina, né? Exato. Então, Cara, a gente precisa disso. Tava falando ontem com a minha esposa, né? Tipo, eu voltei de férias agora, né? A gente foi pra Disney e tal. E, cara, férias é maravilhoso, né? Mas o bom das férias é que ela acaba também, né? Porque, cara, chega uma hora que você fala, cara, beleza, é legal, né? Mas, você tá comendo diferente, uma comida diferente, você tá fazendo uma rotina diferente, você tá dormindo no horário diferente, você tá fazendo tudo de uma maneira diferente, que chega uma hora que isso cansa também, essa falta de rotina, né? E as pessoas, ao longo do tempo, né, eu tô há 5 anos, eu já perdi a quantidade de consultores que eu já tive, né? Ao longo desses escritórios, escritório do Nordeste, escritório do Paraná, já não sei mais quantos consultores eu tive, mas ao longo do tempo, uma coisa eu percebi em todas as pessoas que estão até hoje, tem várias, né, que passaram comigo, que estão hoje em BH, que estão no Paraná, que estão na Bahia, que estão no Rio Grande do Norte, que estão em Recife, né? Inclusive uma delas me ligou agora no caminho vindo para cá. Essas pessoas que passaram comigo, que estão hoje tendo sucesso, estão 5 anos depois, 3 anos depois, 4 anos depois, uma coisa todas elas têm. Elas fazem por repetição. Né? É por repetição. E as pessoas, muitas vezes, que estão ingressando agora, acham que simplesmente no estalar de dedos a coisa vai acontecer. Para alguns pode acontecer mais rápido, né? É natural que, dependendo do cenário, igual eu falo, o meu caso, né? O meu caso não é um parâmetro, né? Porque eu já tinha um histórico antes, eu já trabalhava mais ou menos nesse segmento, né, que a gente tem de mais empreendedorismo, eu já tinha uma carteira, não era uma carteira gigante, mas pelo meu segmento eu já tinha uma carteira de clientes. E aí o meu resultado inicial, que foi bastante expressivo, não queira comparar a tua história com a minha, porque eu já tinha uma bagagem, né? E aí para mim parece que aconteceu muito fácil, mas não é que foi fácil, foi mais rápido, porque eu já tinha uma coisa antes, eu já tinha capido muito lote antes, né? E aí eu falo, às vezes você está no momento exatamente de preparar o teu terreno para isso, mas uma coisa é fato, toda pessoa que faz uma atividade em repetição, ela vai ficar boa naquilo, e aquilo não tem como você botar o foco naquela situação e não ter resultado. Verdade. Né? E eu falo assim, é o tamanho do dar certo e a velocidade do dar certo. Não tem como dar errado se você faz aquilo de maneira repetida. É fazer um número de prospecção diária que tem que fazer, é um número de ligações, um número de propostas enviadas, é um número de toda a rotina comercial para que saia lá a venda no final, né? Mas muita gente se preocupa só com a venda, né? Verdade. E como é que vocês encaram isso hoje? Porque lá dentro do banco, né, eu também, pegando a experiência de vocês e trazendo para cá, banco, mais ou menos, é pescar no aquário, né? Os peixes estão ali. Então, os peixes, eu digo os clientes, né? Fazendo essa analogia, os clientes estão ali. Você coloca o anzol, alguma hora algum peixe vai fisgar. O nosso negócio é pescar num oceano. Muitas vezes você pode estar num lugar com a isca errada, na vara de pescar errada, você pode estar fazendo tudo errado, num lugar que não tem peixe, né? Tá tudo errado para você fazer, e aí você tem que ter a discernimento de conseguir, não é aqui, vou mudar de lugar, vou fazer a coisa acontecer para eu conseguir pescar. Como é que vocês veem hoje assim, essa rotina, né? Como é que vocês botam isso pro time hoje? O que vocês fazem lá, ou vocês fazem no dia a dia? Exatamente para vocês perceberem essa prospecção, porque nós, na verdade, que somos donos de loja, nós também somos vendedores, né? Nós não deixamos de vender nunca. Com certeza. Como é que vocês lidam com essa rotina comercial de vocês? Tá. Primeiro, a questão da distância, né? E a flexibilidade do que a gente faz, ela permite coisas interessantes. Então, a gente tem, por exemplo, trocado o que seria a hora de trânsito por reunião de trabalho. Legal.
Então, isso é bom. Né? Você pode aprender, né? Seja ouvindo um podcast como esse, seja acessando os materiais que tem dentro da Universidade Corporativa Demicon. Material não falta, bons exemplos não faltam. Né? E é necessário realmente muita disciplina. Né? A flexibilidade ela é boa, mas ela pode trazer riscos. Né? E não ter clareza ali em relação à rotina, jornada, desenvolvimento, dedicação para você ler, estudar, se desenvolver, é necessário, né? E muito importante. E a gente encontrou dentro da Demicon uma série de bons exemplos. Né? E entender, né, o modo de operar de uma unidade para outra, de uma pessoa para outra, nos ajuda a conduzir a equipe de acordo com o seu perfil. Né? Então, a gente tem dentro da equipe pessoas que vieram como nós, também com muita experiência, né? E a gente tem pessoas que acabaram de chegar e têm uma experiência muito menor. Mas o que é importante é entender que tem espaço para desenvolvimento de todos. Né? Seja alguém que tem uma jornada mais completa, seja alguém que tem menos experiência, o material disponível, essa troca aqui, ela é muito rica e nos permite adequar cada pessoa em relação ao degrau de carreira. Né? Não adianta, por exemplo, a gente pensar numa pessoa muito jovem, que não teve ainda uma experiência, para que ela vá prospectar o dono de uma grande indústria. Não vai funcionar. Ali a expectativa versus realidade, né? Exato. Não é que não tenha capacidade, Exatamente, não é o momento. Não é o momento. Exato. Perfeito. Né? Então, os passos de carreira, o entender ali cada um, né? cada degrau, ele vem junto de acompanhamento, né? De troca de experiência. Né? E o aprendizado é contínuo, né? Porque assim, a mente aberta, né, te faz enxergar isso. Né? Tem que ter essa abertura. Como eu disse no início, você precisa desconstruir e recomeçar. Então não é mais importante ou menos. Né? Tem alguém que está chegando agora, por exemplo, com 21 anos, com 22, que conhece tudo de rede social, que é uma coisa que eu não tenho domínio nenhum. Né? E está me ensinando. Então, o ambiente de troca, né, de aprendizado, junto de materiais institucionais, junto com pessoas que já estão há mais tempo, nos ajuda muito a direcionar o momento de cada um. E eu vejo que vocês, né, tipo, o Léo teve recentemente lá em São Paulo, né, com o Filipac lá, entendendo a operação, né, e, pô, é muito bacana ver, eu tiro isso como principal, conhecendo vocês, né, vendo o exemplo de vocês, que, pô, vocês tinham tudo para estarem talvez numa zona de conforto, pelo histórico que vocês têm uma carreira já, né, vinham de uma carreira consolidada, de uma grande empresa, né, com status, né, também, porque, pô, eu sou regional do Itaú, tem um status, né, tudo para exatamente falar assim, não, tá bom aqui do jeito que tá, eu vou continuar assim, né, e, pô, mesmo nessa fase da vida, vocês estão com quantos anos? Eu tô com 52. 52? 49. 49, então na casa dos 50 anos. Putz, o que eu quero deixar bem claro para as pessoas é isso, né? De tipo, pô, estou vendo duas pessoas aqui que têm uma carreira já consolidada na casa dos 50 anos e têm a humildade de falar assim, cara, eu preciso ter o aprendizado constante. Legal. Eu preciso aprender muitas vezes com pessoas que são mais novas do que eu em termos de idade, mas estão nesse negócio há mais tempo, né? E têm mais resultado do que eu tenho hoje, né? Então, isso é uma coisa que eu levo muito para o meu time, porque eu pego pessoas, hoje eu tenho pessoas no meu time, talvez vocês também tenham, igual você falou, tem gente aqui que também veio de carreira, né, no time. Eu também tenho pessoas que vieram de carreira, de XP, de Stone, né, empresas. Eu estou dando alguns exemplos aqui, nada pessoal, tá? Talvez a pessoa fale assim, pô, tá falando de mim, né? Não, estou dando um exemplo aqui, mas de pessoas que têm uma bagagem comercial, pessoas que têm uma bagagem no mercado financeiro que já estão 10 anos trabalhando, e aí vem para a Demicon e fala assim, não, eu sei fazer isso aqui. Eu falo, não, peraí, você não sabe. Não sabe. Calma, entendeu? Você vai chegar no nível de maturidade, e eu falo assim, eu hoje, né, a gente tem referências na Demicon como os diretores, né? Você pega Avelino, o Claudir, o André, né? Aí a gente fala de licenciado, a gente tem hoje o Elvis, né, que é uma referência, né, de licenciado em termos de resultados. Você pega várias pessoas que estão aí, né, e assim, a gente tem que ter humildade de falar assim, cara, esse cara tá mais tempo do que eu, esse cara tem mais resultado do que eu, esse cara fez mais do que eu preciso ouvir esse cara, né? Sim. E aí muitas vezes a gente vê algumas pessoas, um time às vezes chegando agora, querendo impor as regras, né? Não, é que eu acho que tem que ser assim. Fala, não, olha, a tua bagagem eu vou ouvir, porque é importante, você sabe de coisas que eu não sei, né? Mas dentro disso aqui, acho que tem que ter um pouco de humildade de perceber, de falar assim, não, deixa eu ouvir
ali. Sim. E aí, a partir do momento que eu tenho resultado, eu começo a falar, olha, eu acho que dá para fazer diferente, né? Dá para isso e aquilo. E assim, hoje, né, mudando um pouquinho esse link ainda do consultor, eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão do consultor ali, do dia a dia. Vocês fazem processo seletivo na unidade, vocês, né, buscam pessoas que estão alinhadas com os propósitos de vocês, com a unidade de vocês, para integrar o time. O que vocês buscam hoje, né, quando vocês vão entrevistar um consultor? O que vocês analisam? O que vocês buscam hoje para o time de vocês? Eu quero aprender um pouco disso também para ver se faz sentido para o meu negócio também. Eu quero aprender um pouco. O que vocês fazem hoje e analisam no processo de vocês? Legal. Quer falar um pouquinho, Leandro? Claro. Aqui, acho não, né? A gente precisa de pessoas que realmente tenham uma mentalidade empreendedora, né? Que tenham um desejo de crescimento sem limite. Né? Aquelas pessoas que buscam algo diferente ali do mercado tradicional, né? Engessado, em que você tem uma série, às vezes, de amarras, né? Seja o horário, seja uma limitação pela nomenclatura do cargo ou pela limitação de espaço geográfico. Né? O nosso modelo, ele permite que as pessoas tenham um crescimento ilimitado. Né? Então, essa busca, né? esse pensamento de empreendedorismo, de vontade de crescer, ela é fundamental para ter sucesso aqui. Pessoas porque, com sede. Sim, a gente abre mão ali do comando e controle pela liberdade, né? E essa liberdade exige extrema responsabilidade e compromisso com a própria pessoa, com a família dela, né? Porque ela desenha o quanto que ela quer, aonde ela quer chegar. Exato. Né? Então, para pessoas que realmente não têm uma visão de crescimento, de desejo de empreender, de se desenvolver, também não é o local adequado. Né? Acho que para quem busca ali, né, uma condição de extrema estabilidade, um salário fixo, uma carreira limitada, não combina com o nosso ambiente. Que o nosso mundo ele é um mundo de empreendedorismo. Exatamente. Né? Eu sempre falo o seguinte, no meu caso, eu sempre falo assim, eu não sou chefe de ninguém, né? Porque na Demicon não existe, eu não tenho aqui, eu tenho alguns fixos, né? Algumas pessoas no escritório que são por contrato fixo lá, que são basicamente o time administrativo, mas eu não tenho do time comercial ninguém no modelo CLT, né? Tá todo mundo no modelo PJ prestando serviço, né? E esse modelo de empreendedorismo não é para todo mundo, né? Isso tem que ter essa clareza. Vocês também têm essa clareza também de entender, na verdade, o comportamento, o perfil é mais importante do que as habilidades técnicas que o cara tenha, currículo, coisas nesse sentido. Sim, porque quando falta o conhecimento, né? Todo esse conjunto nos permite ensinar o caminho. Né? Mas a atitude, né? Ela é uma premissa, ela é fundamental. Né? Você pode chegar sem saber de consórcio. Está tudo certo. Você vai aprender. Exatamente, você vai poder aprender, você vai se desenvolver, você vai ter pessoas que vão te pegar pela mão e vão conduzir, né? E você vai se desenvolver. Mas o compromisso, primeiro com você mesmo, né? De querer e de entender que é uma premissa. Né? Você tem que ser responsável pela tua escolha de empreendimento, de empreendedorismo, de crescimento, não tem limite. Mas precisa estar muito conectado com esse propósito. Senão a tendência é de que não funcione porque tem um processo a ser respeitado. Né? Isso é uma coisa que você falou, essa questão do propósito. Né? Eu, no meu processo de entrevista, né, eu tenho um headhunter, né, na operação, que é o Fábio. Né, ele faz toda a análise de curricular. A gente tem alguns critérios mínimos que a gente analisa, muito com base no tipo de atuação que a gente faz. Né? Então a gente olha algumas coisas. E o Fábio me manda toda a análise, me manda um monte de coisa, né? Eu não olho nada, né? Fábio, eu não olho, né? Eu não olho, né? Porque, na verdade, a minha conversa com a pessoa, na verdade, eu só falo assim, cara, eu não quero saber o que você fez até aqui. Eu quero saber para onde você está indo. É só isso, né? Porque se eu entender para onde você está indo, eu quero saber se a gente consegue ir para o mesmo lugar. Porque é a pessoa com sede, né? Que eu falo, cara, essa habilidade, te falar sobre consórcio, isso é a ferramenta, isso aí eu tenho a UCA, tenho treinamento, tem um monte de coisa que eu consigo te ensinar. Agora, você ter sede, você ter vontade de fazer as coisas, isso eu não consigo te dar isso, né? Eu acho, Wallace, que complementando aqui o que o Leandro falou e o que você está trazendo, o nosso foco principal no nosso processo de contratação é o comportamental realmente, é identificar ali o comportamento da pessoa, essa sede, essa vontade. A gente aprendeu uma maneira um pouco diferente lá com o Leandro Filipac, né?
Ele faz... o processo seletivo dele começa com um treinamento, ele chama de treinamento e contratação. E a gente começou a fazer dessa forma. Legal. Então, a gente reúne um time ali de candidatos e a gente faz uma apresentação da empresa. Porque a gente entendeu que o primeiro filtro tem que ser a pessoa que se encantou com o modelo, que se encantou com as soluções da Demicon. Legal. Então, ali já é o primeiro start para a gente ver, opa, quem no final desse treinamento avança para uma conversa, para aí sim a gente vai olhar o comportamento, já passou no primeiro crivo. Isso aí é bacana. Então, Vou anotar isso daqui. A gente sempre aprende uma coisa, né? Legal. Legal. Essa é a dinâmica forte do Filipac que nós vimos, nós aprendemos e bem top mesmo. Isso é uma coisa... na verdade, assim, eu já vi algumas unidades fazer algo semelhante, algumas chamam de onboarding, né? Já automaticamente e tal. Algumas coisas assim, né? Existe uma dinâmica, né? Eu que estou mais de cidades do interior, a gente tem algumas dificuldades por alguns desafios, né? Diferentes, às vezes, de estar em cidade de capital, que, por exemplo, o modelo do Filipac é mais focado em cidades maiores, né? Mas é algo interessante, né? Essa visão de, na verdade, a pessoa ver aquele modelo de negócio e ela encarar aquilo ainda não talvez como uma situação de... não é que eu estou pensando ainda na cabeça de trabalhar, mas sim de, gostei desse negócio, comprei a ideia, né? Porque aquela parece clichê, mas é verdade. Eu só vendo aquilo que eu compro, né? Tipo, não que necessariamente você, não tenho dinheiro para comprar, mas eu comprei a ideia, né? Eu comprei a ideia, achei legal, achei interessante, eu acho que eu conseguiria trabalhar com isso porque eu acredito nisso que está sendo explicado, né? E ainda em linha nessa questão, né, do consultor, beleza, analisando o perfil é bem em linha também com o que eu faço, né, de entender para onde a pessoa está indo, a ambição dessa pessoa. Nosso negócio são de pessoas que têm uma ambição, porque é claro que para a grande maioria das pessoas, a gente está falando que, às vezes a pessoa falar para ela ganhar 20 mil é algo totalmente fora da realidade, né? Para ela, né, pela realidade que ela vive e tal. É inimaginável falar para a pessoa que ela vai ganhar 20, 30, 40, 50, 100 mil reais. Aí agora fala, não, é piada, isso não existe, né? E a gente até segurou esse ímpeto, porque a gente estava demonstrando isso logo de cara para as pessoas e ficava uma coisa meio surreal. A gente agora botou a régua um pouquinho. Os caras são pirâmide, né? Tipo, olha assim um para o outro e fala... não. Será, né? Parece que a gente está sendo bobo, né? Parece que a gente está sendo bobo, né? Essa é a verdade, mas... É isso, né? Aí eu falo assim, hoje dentro da unidade eu falo, cara, aí isso só o tempo cura, porque na verdade você começa a ter exemplos de pessoas já dentro da unidade que começam a atingir esses patamares e aí a própria história já conta, né? Você não precisa falar mais nada porque os exemplos já mostram, né? Mas assim, tem um outro ponto aí que eu também enfrento muito na unidade, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, né? Que é a questão da gestão das frustrações, porque uma vez que o cara, muitas vezes ele... entrou, a gente sempre tem aquele, tá animado, né? Sempre um novo, qualquer coisa, né? Sei lá, um novo namoro, um novo relacionamento, um filho que veio, um carro novo, uma casa nova, tudo tem uma euforia, tudo é muito legal, uma dedicação muito grande. Só que, não sei se vocês enfrentam isso, mas eu já vi muito nesses 5 anos que eu tô, esse pico de adrenalina, de euforia. E muitas vezes depois a gente pode ter que lidar com a administração de uma frustração. Porque muitas vezes a gente está muito acelerado no processo, né? De, eu tenho um colega do lado que está vendendo 1 milhão por mês, 2 milhões, 5 milhões, e eu estou aqui com uma dificuldade muito grande, não é para mim esse negócio. Eles sabem, exatamente o que eu falei para vocês, a ideia desse podcast aqui é a gente abrir a caixa preta e falar assim, cara, não tem muito segredo, todo mundo faz a mesma coisa, né? No final é isso, mas uns conseguem lidar melhor com a frustração e... Como é que vocês fazem esse gerenciamento de frustração de vocês? Porque eu tenho certeza que vocês têm frustrações, porque eu também tenho, né? Não é possível que eu estou sozinho nessa história, né? Tem coisas que a gente tenta e às vezes não dá certo, né? Como é que vocês lidam com as frustrações de vocês e principalmente como é que vocês gerenciam essa frustração das pessoas que estão junto com vocês? Talvez esse seja o maior desafio desse modelo de negócio, né? A gente entendeu e vem entendendo cada vez mais que o modelo comercial ele precisa ser aplicado porque as etapas do processo de venda elas tendem ali a demonstrar aonde que a pessoa está agarrando, aonde que está o que está travando, né? Então, aquela velha história, funil de vendas cheio, né? Volume de reuniões adequado para a minha ambição, para o meu desejo. E quando a gente fatia o processo comercial,
a gente consegue identificar aonde que aquele consultor está tendo maior dificuldade. Ele pode estar tendo dificuldade na conversão da prospecção, e aí a gente, como líder, nosso papel é ali ajudar, pegar na mão, identificar e ajudá-lo a superar, porque o processo de venda, ele parece muito genérico, né? Eu acho que não sei se você já pensou nisso. Parece muito genérico, mas ele é um processo de detalhe. O sucesso está no detalhe. A gente começou a aprofundar cada vez mais no detalhe de cada etapa e a gente tem conseguido ajudar muito mais a nossa equipe agora. Então, em cada conversão dessa de etapa do funil, porque para quem não está familiarizado, o funil de venda, ele tem ali a primeira etapa dele é uma prospecção que necessita ser muito intensa, muito robusta, um volume realmente muito alto. Dessas prospecções, a gente vai ter ali um volume considerável que vai virar reunião. E das reuniões, sim, a gente vai ter ali a última etapa do funil, o que vai ser concretizado e vai ser fechado de negócio. Tem pessoas na nossa equipe que fazem um enorme volume de prospecção e um bom volume de reunião, mas fecha muito pouco. E aí a gente, identificando isso, a gente vai ajudar ali na argumentação, no aprofundamento das soluções do produto da Demicon. E aí a gente tem conseguido ser mais eficaz agora, olhando etapa por etapa do processo de vendas. Então, tipo, entender que, na verdade, as pessoas quando entram, né, estão muito preocupadas, na verdade, estão muito interessadas e preocupadas com o resultado, que é a venda. Só que não entendem que tem uma consequência de um processo antes. Exato. E eu sempre, desde que eu aprendi isso na MetLife, né? Fui da MetLife e uma coisa que ficou clara para mim quando eu fui muito legal, lá, participei de um treinamento de vendas muito bom, fiquei um mês, né? Você fica um mês internado dentro de uma sala, sendo gravado 24 horas ali do treinamento e você vê todos os teus erros, tudo que você faz, né? Sem você perceber o que você está fazendo, né? E aí você começa a entender de onde vem algumas coisas, né? E um das pessoas que me deu treinamento lá, e eu passo para o time e falo assim, o dinheiro, que seria a consequência do nosso resultado, né? Primeiro tudo eu falo assim, cara, a gente não está preocupado tanto, pelo menos eu tento botar isso na minha equipe, não estou preocupado com a venda e com o resultado. Primeira coisa, eu tenho que ajudar o cliente. Se eu ajudar ele, o dinheiro vai ser consequência. Parece um pouco piegas falar isso, clichê, mas é a verdade. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais dinheiro, mais resultado você tem, mais dinheiro você ganha. Mas o dinheiro, na verdade, se for para falar de vendas friamente, o nosso negócio ele é de vendas, ele está no telefone. Ele não está na venda em si. É na quantidade que você pega isso daqui, quantas vezes você consegue, quantas ligações você faz, quantas prospecções você faz, né? Claro, tem gente que às vezes, igual eu fiz muito, eu tinha mais facilidade de fazer porta a porta do que ligação, apesar de ser muito bom no telefone. Mas eu achava mais fácil ir no porta a porta, porque eu já vi as pessoas, eu sou um cara ansioso, então eu achava mais fácil eu chegar ali no porta a porta. Eu acho que você se conecta com facilidade, né? É uma característica tua. E as pessoas hoje, né? Hoje eu conto essa história no escritório, as pessoas olham a vida do Wallace em 2025, acho que eu nasci em berço de ouro, né? Mas eu não nasci em berço de ouro, eu saí de casa com 18 anos porque a situação era difícil, né? Tinha que resolver muita coisa, vim de uma família, nasci numa favela em Teresópolis, morava uma vida, né? E não tinha relacionamento, não tinha família, nada. E fazia muito porta a porta, né? E as pessoas olham, parece que tudo acontece muito fácil, mas, mano, meu amigo, é uma construção de anos, né? Isso aí acontecendo. Mas eu falo que assim, o dinheiro, na verdade, ele está aqui. Se você pegar, por exemplo, eu tenho que fazer 100 prospecções para conseguir tirar uma venda. Por exemplo, né? 100 ligações, vamos falar de ligação, 100 ligações para tirar uma venda. E que essa venda, ela te gerou um comissionamento de, sei lá, 5 mil reais, né? Se você pegar 5 mil reais e dividir por 100, na verdade, então cada ligação você ganhou 50 reais, é isso, né? Sim, 50 reais. Então, tipo, você ganhou 50 reais a cada ligação. Se eu falasse para você que você vai ganhar dinheiro a cada ligação que você fizer, você não vai começar a ligar um monte? Entendeu? E, tipo, a pessoa não entende que, na verdade, é o processo, não é a consequência final. Verdade. Eu já tinha visto essa visão na XP e eu vi de novo lá no Filipac, que eles falam que a paixão pelo não. Tem que ter paixão pelo não, porque quanto mais não a gente recebe, mais próximo a gente está do sim. Exato. Né? Então, é um jogo de volume, realmente. E tem um detalhe também que a ficha caiu de forma muito bacana lá nessa visita que a gente fez lá em São Paulo, é que o consultor, e nós mesmos, né, a gente pensa assim, atendi o cliente, mostrei, ele viu ali como o produto pode ser maravilhoso, uma oportunidade de aquisição, uma condição extremamente favorável em termos de custo, e não fechou. Aí a gente se dói, né? Fala, caramba, o cliente não fechou.
E aí veio de forma muito clara o seguinte, a gente nunca vai fechar a venda se a gente não identificar a necessidade do cliente. Aí fecha o que você está falando. A necessidade para a solução de uma dor do cliente. Então, na nossa interação, no atendimento ao cliente, o foco tem que estar muito nisso. Se eu não tiver ali uma dor, uma necessidade realmente clara, muitas vezes o cliente não sabe que ele tem aquela necessidade e na conversa ele começa a perceber isso e começa a cair a ficha. Quando a gente conduz dessa maneira, a gente tem muito mais sucesso e nosso índice de conversão vai lá para cima. Exato. Tá? Então, isso é uma virada de chave importante que a gente conseguiu trazer lá de Sorocaba e de São Paulo. E, tipo, fazendo um link com isso, assim, né? Tipo, você falou da dor, né? Eu vejo... acho que talvez você também perceba isso lá, né? A dor, eu falo assim, eu até tenho uma brincadeira, se vocês olharem no Instagram de vez em quando, tem uma consultora minha que é a Iana, né? E é motivo de piada lá no escritório, que, tipo, ela sempre tira, quando ela faz uma venda, ela espera eu chegar no escritório para ela bater o sino que a gente tem no escritório, e eu sempre tô atrás do sino com a cara... imóvel, né? Tipo, eu não sorrio, não faço nada, não comemoro e eu continuo frio, né? É uma piada que a gente tem internamente, tipo, ela comemorando pra caramba e eu quieto. Mas é porque eu sempre falo com as pessoas o seguinte, a frustração, né, ligada com essa dor, tipo, putz, mas o cliente disse, tá tudo alinhado e o cliente no final não deu certo. Eu falo assim, só dói quando você tem baixo volume. Quando você tem um alto volume de coisas acontecendo, muita prospecção, muita proposta em andamento, muita gente para te dizer não e muita gente talvez para te dizer sim, você não sofre por um que te disse não. Verdade. Porque agora, se você só tem aquele... É aquele cara que... Quando o Léo me disser sim, aí vai dar certo. Aí o Léo me disse não. Pô, dói muito, porque eu só tinha o Léo para me dizer sim e ele me disse não. Vem aquela ressaca, né? Exato. Pô, então, assim, aí tudo vai doendo muito, aí vai gerando frustração, e aí muitas vezes esse acúmulo de frustração vai fazendo com que a pessoa ela comece a acreditar que aquilo não é para ela, né? E muitas vezes ela joga uma oportunidade. E eu não estou falando só de Ademicon, né? Isso é em qualquer lugar, porque a frustração ela acontece em qualquer lugar. Como você falou, a gente está falando aqui de ambiente CLT. Cara, lá a gente antes aqui, né, antes da gente começar o podcast, estava falando de uma frustração minha, né? Que eu passei pelo banco também, do que foi falado para mim lá naquela situação, um cara com resultado, um cara que, pô, eu tava, né, ganhei uma premiação, na premiação eu tive a oportunidade de conversar com o superintendente, perguntei um negócio pro cara, o cara falou que não, entendeu? Aí eu falei, pô, mas não tem sentido, se eu que tô aqui, né, ganhando a premiação, fazendo a coisa acontecer, o cara tá falando não pra mim, eu tenho que gerenciar essa frustração agora, né? E aí como é que eu gerencio? Saí, né? Ali... mas estava tudo certo, né? De tipo, pô, tava ganhando bem, as coisas estavam acontecendo, pô, com 20 anos de idade, né? Eu tava primeira viagem para Europa lá em 2011, pô, tava tudo lindo, mas aí você fala, cara, não é aqui para mim. Então, muitas vezes, né, é o nosso papel gerenciar essa frustração junto com os consultores, mas também muitas vezes, a Priscila esteve aqui, né, da unidade de Niterói, e a gente estava falando sobre isso, e ela falou muito bem sobre essa questão a gente estar com a cabeça boa e saber exatamente o que a gente está fazendo, né? Para a gente ter convicção, ter um propósito de falar assim, não, eu sei o que eu estou fazendo aqui e essa coisa vai dar certo, mas também fazendo essa pergunta para vocês. Quando que vocês percebem que existe uma coisa de você ter persistência num projeto e conseguir executar isso, e eu queria que vocês falassem, né, para o pessoal que está assistindo, de quando que é o momento de desistir de alguma coisa. Tipo assim, de falar, cara... que não é que eu tenho que fazer alguma coisa repetidas vezes para eu ter sucesso, que aquela coisa está certa, né? Sim. Às vezes pode estar errado, né? E às vezes fala assim, pô, não, peraí, não quer dizer que eu estou fazendo, que eu tenho que continuar fazendo, que o Wallace, né, o pessoal lá, eu tô ouvindo, o pessoal que está ouvindo agora, falando, não, é só eu fazer isso aqui de maneira repetida todos os dias vai dar certo. Só que você está repetindo só o erro, né? Na verdade, tipo, quando que vocês acham que coisas que vocês já perceberam, que vocês mesmos fizeram, de falar assim, cara, não. Ou até um exemplo prático, né? Vocês já viram, vocês fizeram, falaram, você estava fazendo uma coisa e depois percebeu que aquilo estava errado. Eu vou tentar responder aqui com um exemplo, né? Case real, né, que aconteceu agora. A gente tem 2 consultores novos, uma semana de diferença de um para o outro. E esse consultor que chegou primeiro, né, ele, dentre as características que a gente precisa, ele é um bom ouvinte. Então, ele está muito atento àquilo que a gente orienta, a forma como a gente fala para ele conduzir as coisas. E a gente começou o processo, né, de treinamento, vídeo, né, a primeira reunião junto. E aí, a cada passo, ele fala, e aí, o que você achou? Né, então, ou seja, ele tem essa abertura para receber ali um feedback e de imediato ele corrige. Uhum. E qual foi a consequência? A consequência foi, fizemos ali um processo juntos, ele já começou a buscar oportunidades, fizemos
4 ou 5 reuniões num dia, já fechamos uma venda. Legal. Né? De bom volume, De bom inclusive, volume. né? Né? Então, ele foi um dos que, quando a gente fez essa primeira conversa de possibilidade de remuneração, ele olhou assim para mim e falou, pô, será que é isso, né? Aí, qual foi a consequência? A gente fechou, ele falou, eu ganhei num dia mais do que eu ganhei de salário a vida inteira até aqui. Né? Então, ele viu que funciona. E esse exemplo ele é muito bacana, porque a outra pessoa que começou conosco, né, e ela tem uma semana, né, de diferença dele, ele virou para ela e falou assim, olha, é só fazer o que eles pedem. Então, se você fizer o que eles orientam, você vai ver que você vai conseguir. Né? E você está junto. O exemplo da liderança ele é muito importante, né? Porque o não que ele ouviu, ele tinha alguém ali do lado, dizendo, é assim mesmo. Né? Então, não é porque eu tenho... Da frustração, né? Não é porque eu tenho aqui mais de carreira que você tem de idade, que eu também não vou ouvir, não. Ele faz parte. Né? E a gente vai aprender para ser melhor na próxima oportunidade. Né? E acho que é um exemplo que eu acho que responde, né? O processo de melhoria contínua, né? O ouvir o não, né? Para mostrar que realmente ele faz parte do processo. Mas que quando o sim vem, ele é muito gratificante. Né? Ele compensa os nãos que você tomou. Né? E assim, ter a maturidade, né, de saber que, cara, nem todo mundo vai dizer sim. Eu falo assim, cara, modéstia à parte, eu já tenho um volume de reuniões que nesses 5 anos da Demicon gigantesco. Teve dia, no começo, eu falava pro pessoal, eu tenho um funil bem definido dentro da unidade, eu passo isso para as pessoas, né? Mas eu, no começo, principalmente ali no início da Demicon, na pandemia, com tudo fechado, assim, eu fazia 8, 9 reuniões por dia, né? E tudo bem, eu tinha uma carteira, tinha muita gente conhecida e tal, então isso facilitou, né, você ter esse volume de reunião. Mas lidar com frustração do mesmo jeito. Um monte de reunião é um monte de sim, é um monte de não que você leva também, né? Quanto mais reunião você faz, mais não você leva. Mas é aquilo, eu falo assim, eu não me dou pelos nãos porque o meu volume era muito alto e continua sendo alto até hoje. Eu falo assim para os meus consultores, eu falo, cara, você bateu o volume, e é claro que hoje meu foco não é só na venda, né? Eu tenho um monte de outras coisas para gerenciar hoje, né? Muita gente envolvida já, são muitas parcerias de negócio, muitas coisas que acontecem, né? Que me tiram o foco somente de hoje vender, né? Tem consultores, tem treinamento, tem um monte de coisa para fazer, mas eu falo assim, o volume de atividade que eu tenho hoje dentro do que eu tenho que fazer, eu falo, cara, meu amigo, corra muito atrás para você me superar em nível de atividade, porque mesmo 5 anos depois, e graças a Deus eu venho numa crescente, acho que não teve nenhum momento que eu voltei, sempre crescendo, ou de repente ando um pouquinho de lado durante um tempo e cresce, começa a crescer de novo. Então, sempre numa crescente e eu continuo aumentando o volume, né? Tipo, eu não diminuo o volume, né? Eu teria, para alguns, falar assim, pô, você não poderia ficar mais tranquilo, viajar menos, né? Igual tem unidades em diferentes, projetos em diferentes cidades, né? Viajar menos, ficar mais tranquilo. Eu falo, não, cara, eu tô com 35 anos de idade, meu amigo. Ou é agora, entendeu? Tipo, ou não é, entendeu? Então, muitas vezes eu vejo pessoas novas, né? Com todo o gás, com toda a possibilidade de começar uma carreira. E assim, eu falei esses dias, né, no escritório, tinha 3 pessoas lá, na casa dos 19, outros 20 e poucos anos. Meu irmão estava fazendo entrevista com o Renan, que é supervisor da unidade, né, fazendo entrevista com elas ali. Eu falei, cara, eu queria ter a idade de vocês e alguém tá falando, e eu fiquei meia hora conversando com eles, eu queria ter alguém com 20 anos estivesse me falando o que eu tô falando pra vocês aqui agora. Porque, cara, eu só fui, né, com 20 anos eu tava bloqueando. Tipo, pô, eu queria que alguém tivesse falado pra mim com 20 anos o que eu tô falando pra vocês aqui agora, né? Então é algo realmente, pra quem pegou, né, a referência ali, funcionou, né? E, tipo assim, falamos um pouco aqui sobre nessa questão da contratação, falando um pouco do gerenciamento de frustrações, falando uma série de coisas. Falando hoje em termos, assim, entrando em termos de produto em si, né, na Demicon, que a gente tem muitas vertentes, muitas possibilidades, né? Tipo, eu sempre falo o seguinte, quando você chega na Demicon, parece que tem um mundo gigantesco de coisas para você fazer, né? Só que eu tenho um pouco de receio dentro da minha operação hoje, assim, de abrir mais, muitas vezes, esse leque, deixar muitas possibilidades para o consultor, porque ele acha que tudo é uma oportunidade e tudo quer levar para os clientes, né? O que vocês hoje, né, empregam, levam para o time de vocês e trazem como cultura, né, na abordagem comercial, assim, do que é o forte? Fala assim, meu amigo, a gente vai mais por esse caminho aqui. Ó. No consórcio você pode trabalhar de veículos, frota de empresa, vender para empresa, tem consórcio como seguro, leilão, dolarização de patrimônio, enfim, tem um monte de coisa. Qual que é aquele caminho que vocês falam assim, cara, aqui é onde está a fruta baixa, vamos dizer assim. Tem alguma coisa assim? Com certeza. A gente errou muito.
A gente errou muito. A gente gastou muita energia e perdeu muito tempo buscando as operações mais sofisticadas no início. Então a gente passou por isso. Legal. E a gente demorou para entender e para dar um passo atrás. E agora a gente orienta os nossos consultores ali a começar com o uso primário do produto. Começar com aquisição, no máximo, uma quitação de um financiamento que está machucando o cliente, está doendo, juros altos, parcela muito alta. Aí a gente estimula. Então, a gente vai ali, primeiro momento, acho que primeiros 6 meses, uso primário. Aquisição de imóvel, aquisição de veículo e aí, no máximo, na quitação. Legal. E a gente viu que não funciona a gente já começar a abordar a empresa para uma alavancagem, para um projeto mais estruturado de escalonamento. Isso vai levar um tempo para a pessoa começar a entender a dinâmica e ter firmeza e segurança para oferecer para as empresas maiores, de maior porte, né? Não é isso, Leandro? Eu acho que isso foi bem forte para a gente. O leque de possibilidades realmente ele é muito grande. Né? Então, se ficar realmente aberto demais, né, são tantas possibilidades que a pessoa não sabe para onde vai, ela tende a se perder. Né? Então, seja na oferta do produto, seja de cara querendo, por exemplo, construir parcerias, né? Você primeiro tem que saber fazer ali o básico muito bem feito, dar os primeiros passos para gradativamente ampliando, né? Ampliando o conhecimento, né? Desenvolvendo outras abordagens, conseguindo se conectar a um público com necessidades diferentes. Então, o Léo falou aqui sobre erro e realmente eu por exemplo, tinha em mente que eu deveria, por exemplo, conhecer todos os detalhes a fundo de cada um dos grupos para poder fazer uma oferta adequada. E não é nada disso. Né? Não tem essa necessidade, isso é realmente perder tempo e energia. E ter, né, ali alguém que está do teu lado para te mostrar esse caminho e te trazer segurança, né, no consórcio primário faz toda a diferença, porque as pessoas veem que dá certo. Né? Você não precisa dominar todas as operações quando você está chegando. Né? Dá o primeiro passo, você vai ver que ele vai funcionar, isso traz realmente segurança no que você está fazendo, você percebe a satisfação do cliente, né? Você vê que está conectado com aquilo que foi proposto lá no processo seletivo, né? E gradativamente essa evolução ela vem acontecendo, né? E abre aí sim uma série de outras possibilidades e não tem limite. Cara, isso que vocês estão falando, né? Eu, Wallace, né? Estou há 5 anos no negócio e não sei tudo da Demicon, não sei, entendeu? Tipo, às vezes alguém fala alguma coisa para mim e eu falo, putz, não sei. Né? A gente tem algumas pessoas, né? Por exemplo, Gabriela Patrício, né? Da unidade hoje da Américas, né? Uma pessoa referência. Consórcio de veículos, por exemplo, para frota. Porra, ela é muito melhor do que eu nisso, com certeza. Né? É uma pessoa que tem resultado, sabe, tem argumento de venda. Eu mesmo fui pedir ajuda para ela recentemente numa proposta, né? Me ajudou, inclusive. Obrigado, Gabriela. Né? Tipo, porque, assim, não adianta. Quando o leque está aberto demais, né? E eu tenho aquele consultor também, de tipo, o leque está aberto demais, eu quero entender todas as possibilidades para eu ir abordar o cliente. Fala, meu amigo, eu estou há 5 anos e eu não entendo tudo até hoje. Entendeu? Tipo, se você quiser entender tudo, você não vai sair do lugar jamais. E outra coisa, o nosso negócio é tempo de jogo. Não adianta, você tem que ir para a rua. Você só vai ver os casos na rua. Porque muitas vezes você está perdendo tempo estudando uma coisa que você nunca nem vai passar por essa coisa. Né? Porque tem situações hoje que nem nenhum cliente me trouxe. De tipo, que tem na Demicon, né? Tipo, igual eu sou um cara do consórcio agro? Não sou, cara. Se eu for conversar com um produtor rural, né, e o cara começar a me perguntar algumas coisas, eu vou patinar. Eu vou. 5 anos depois, as pessoas olham para mim e falam assim, pô, Wallace, né, muita gente me liga pedindo conselho, pedindo ajuda, uma coisa. Meu amigo, se você me perguntar do consórcio agro, eu não vou saber te responder. Entendeu? Porque eu não sei. Porque eu não tenho esse mercado, eu não sei falar. Muitas vezes não é pelo não saber do produto. Sim. Do produto eu até sei bastante coisa. Né? Eu tenho uma boa noção ali do consórcio agro, mas às vezes eu não sei lá da dor do cara. Eu não sei como é que eu vou encaixar aquilo. E é uma dinâmica diferente a do agro, né? Tem a questão da safra, muitas vezes eles quitam um semestre inteiro por conta do momento de recebimento da safra. Exato. E assim... E realmente não dá para dominar tudo. Não dá para dominar, né? Então assim, hoje eu falo assim, pessoal, pessoal, o negócio é o seguinte,
Vocês têm todas as possibilidades, né, aqui. Vocês têm que, ao longo do tempo, primeiro, saber fazer o arroz com feijão. Não adianta você querer falar de alavancagem, assunção de dívida, né, um monte de coisa que eu falo assim, pô, eu tô 5 anos na Demicon. Eu acho que eu conto... mais do que uma mão eu conto que eu fiz a assunção, mas... Não é tanto, assim, para você botar tua energia agora. E outra coisa, você vai vender uma coisa agora, pro cara que vai fazer a assunção, você só vai ver daqui 3, 4 anos quando o cara vai fazer a assunção. Porque o cara compra agora, ele não vai fazer agora. Né? Então, no começo também eu tinha essa mesma coisa, porque né, da base que eu vim quando eu entrei na Demicon, também tinha muito essa coisa da alavancagem, esse monte de coisa que é legal, é fantástico, é bom pra caramba. Mas eu só tô falando assim, 4 anos depois, eu tô há 5 anos na Demicon, 4 anos depois é que eu comecei a entrar mais pesado nisso, né? De tipo, cara, primeiro, precisa de tempo para ter maturidade, porque você vê os processos acontecendo. E aí é só o tempo, você pode estudar qualquer coisa na teoria, mas um processo de liberação de um crédito, um cliente que contemplou, você viu na prática como é que faz, você viu as dificuldades, você viu né, como é que a coisa acontece, aquilo, você passar por aquilo é que vai te dar a base para você depois evoluir no processo de vendas e buscar. E aí é só o tempo. Não adianta, você pode estudar qualquer coisa, mas é só a vivência vai te dar aquilo, né? Mas isso é muito importante, vocês estão trazendo essa questão, essa visão de entender que ao longo do tempo você vai se especializando e achando as suas áreas, né? Então, eu, por exemplo, o Wallace, né, hoje eu sou muito bom em argumentação, tenho base para isso, e dificilmente alguém vai sentar comigo e vai conseguir, né, eu vou entrar na reunião e vou ser muito bom ali, consórcio de investimento e alavancagem, né, que é meu foco. Na PF é o investimento e na PJ é a alavancagem. Essas duas coisas, modéstia à parte, eu faço muito bem. Agora, tem várias outras coisas, né? Ontem, inclusive, um supervisor meu me ligou, eu falei, cara, no de frota, por exemplo, eu ainda tenho que estudar. Não é que eu não saiba, eu sei bastante coisa, mas eu não sou o melhor cara hoje, né, dentro da própria Demicon para isso, né? Tem outras pessoas que sabem muito mais do que eu que isso. E aí de entender que existem esses processos, né? Que o estudo é contínuo. E isso, ter essa clareza em saber o que não fazer, evita muita frustração também. Muito. Né? Porque se você tem alguém que está começando agora e ele não tem essa orientação, ele não percebe isso, vai trazer um sentimento de dificuldade, né? Porque você está querendo transitar num ambiente que você tem muito mais dificuldade para ter êxito, para ter sucesso. Né? Então, quando a gente falou lá atrás sobre a questão da frustração, muito dela pode vir se a gente não estiver atento ao que não fazer. E uma das coisas que com certeza não se deve fazer é querer quebrar ali um processo de aprendizado necessário, passo a passo, começando realmente do básico muito bem feito. Isso funciona muito bem. Você me lembrou de outro ponto importante, né? Quando o consultor entra, sempre tem... Todo consultor tem... Nós temos isso também, né? Todo consultor, quando entra, ele tem um cara que conhece que tem muito dinheiro, né? Sim, eu conheço um cara que tem muito dinheiro, que esse cara... Todo consultor tem isso, né? E eu falo, cara, legal, esse é o último cara que você vai. Esse é o último não cara. Vai cru nele, não, porque não vai ser tão consistente, né? Não vai. Eu falo assim, cara, putz, isso aí é fantástico, porque saber trabalhar o networking que o cara tem, né, é muito importante a nossa orientação, né? De falar assim, olha, esses caras aqui super qualificados que você tem, vamos deixar ele um pouquinho mais para frente, por mais que a gente possa ter uma possibilidade, mas muitas vezes a gente vai queimar um cartucho desnecessário, né? Eu sempre, o meu time lá, eu me pergunto, com quem eu abordo primeiro? Com quem você tem mais facilidade e que não seja os caras com mais dinheiro do teu relacionamento, né? Facilidade de relacionamento. Por quê? Vai ser teus parentes, vai ser teus amigos próximos e tal. Para quê? Para você usar isso como treino. Tipo, destravar. E a gente fez isso, né? Pô, eu fiz isso. O primeiro contrato que eu fechei foi com um super amigo meu. Exato. Porque eu fui ali porque foi fácil para mim interagir, demonstrar, passar clareza para ele. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu não tinha pensado nisso, de o cara ali da rede de relacionamento do consultor, aquele cara com muita grana, deixa por último. Isso é bom. Deixa por último. Não, assim, eu sempre tenho a visão do seguinte, se o cara é bem sucedido, tá? O cara é bem sucedido, o cara tem uma empresa de sucesso, o cara é um médico, o cara tem uma condição financeira boa, o cara tem uma condição... Esse cara, ele não ele fez alguma coisa melhor do que alguém, do que os outros, porque se ele se descolou da média, né? E esse cara, ele é um cara acima da média em alguma coisa. Provavelmente né? E aí, muitas vezes eu falo o seguinte, cara, imagina o quanto de assediado esse cara é. Né? Porque todo mundo sabe que ele tem condição de fazer alguma coisa. Então eu falo assim, esse é o último cara que você vai fazer. Porque toda vez que alguém vem me apresentar alguma coisa, a primeira coisa que eu olho é que eu falo assim, quanto tempo você está nessa empresa aí? Aí o cara fala assim, eu acabei de entrar. Eu falo, meu amigo,
assim, vamos esperar um pouco, né? Para ver. O cara que está muito grande, às vezes ele tem esse pensamento, né? E isso é uma coisa que um empresário uma vez falou para mim. Ele falou, cara, toda vez que você entra numa nova empresa, você está sob o efeito daquele treinamento, aquilo que estão te passando, né? Mas você ainda, por efeito prático, você ainda não sabe. Então o cara falou, vou esperar ver se você vai consolidar e o tempo passar, se você ainda vai continuar. Hoje, eu falo assim, eu também cometi esse erro no início. Tinha muitas pessoas com muita condição financeira que eu conhecia no início que não compraram de mim. Alguns compraram pela amizade. Falaram, não, pô, confio em você, tal, o cara comprou. Mas, pô, eu não quero que o cara compre porque ele confia em mim. Eu quero que ele compre porque ele enxergou valor no negócio. Né? Mas alguns, eu percebi que ao longo do tempo o cara foi comprar de mim agora. 5 anos depois, 4 anos depois, o cara olha, veja, pô, o Wallace está nesse mercado há muito tempo, né? Consolidou, sabe dos processos, já tem uma, né? A coisa acontece, o cara compra porque ele enxerga que hoje eu tenho uma prova social já consolidada, né? Mas no início, muitas vezes, o cara não enxerga isso, o cara fala, não, pô, sei lá se a coisa vai se desenvolver, né? Deixa rolar. Então, eu falo a todo mundo, esse cara que você conhece com muita grana, deixa ele um pouquinho mais para frente, né? Vamos nos outros mais do dia a dia. E isso é um ponto importante, porque muitas vezes consultores ficam, né, vendo, às vezes, hoje eu tenho no meu time, né, sai venda de 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão, parece que mais natural para alguns. Eu falo, cara, não quer dizer que isso vai acontecer com você. Mas a gente vive, na verdade, é da venda dos 300 mil, do 200 mil, do 80 mil. A gente vive disso, né? Eu falo, você não come filé mignon todo dia. Né? Pelo menos eu ainda não. Né? A gente não come, acho que a carne no Brasil tá cara. O que você come todo dia é arroz, feijão, batata, carne, moída, frango, isso você come todo dia. Então, todo dia é venda dos 100 mil, dos 200 mil, dos 300 mil, e de vez em quando você vai comprar uma picanha, você vai comprar um filé mignon, aí essa venda do 1 milhão, até porque eu também eu consolido com o time essa questão das caudas longas e caudas curtas, né? Cara, cauda longa é aquele cliente, 5 milhões, a negociação demora, 3 milhões, tem várias reuniões, financeiro, isso, com cônjuge, né? São as caudas longas, as negociações demoram, né? Já a cauda curta é o 100 mil. Pô, o cara precisa de 5 reuniões para fechar uma cota de 100 mil? Não, né? Tipo, uma reunião, 2, você resolve o negócio. Então, são caudas curtas que você vai transformando aquilo em resultados mais rápidos, né? E assim, a gente está caminhando já para o final, né? Queria que vocês resumissem, assim, né? Trouxessem alguns insights, né, que vocês acham que assim, a pessoa que está entrando agora, né, que está começando a carreira, né, que está pensando em vir para a Demicon, ou que já está no início, ou que até já está há algum tempo, está passando por alguma dificuldade, quais são assim, as dicas e insights que vocês trazem, assim, tipo, que vocês acham que a pessoa ela tem que levar isso para o dia a dia, né, seja uma questão prática ou uma questão comportamental, um insight, assim, uma mensagem final de vocês de tipo, olha, vá por aqui, pense dessa maneira, né, alguma coisa que vocês poderiam agregar para essas pessoas. Legal. Bom, o que me vem à cabeça aqui é o seguinte, eu fui CLT uma parte da minha vida, né? E sempre tive uma enorme vontade de empreender. Mas eu sempre, ao mesmo tempo, eu sempre fiquei preso à comodidade de ter ali aquela grana certinha, de ter tudo já, né? O conforto da CLT. E nunca fiz isso. E quando eu vejo você muito mais novo fazendo essa virada de chave, você vê que é uma coisa que faz muito sentido. Eu gostaria de ter tido esse insight e essa coragem mais cedo. Enfim, quando a pessoa vem trabalhar conosco, é muito importante que ela tenha essa visão, que ela está empreendendo. E a gente fala muito isso para o nosso pessoal no processo seletivo. A gente está oferecendo uma oportunidade da pessoa empreender sem colocar dinheiro. Legal. Porque essa parte mais penosa nós já fizemos. Eu e o Leandro nós já fizemos. Sim. A gente investiu no escritório, a gente colocou ali um investimento considerável e quem vem agora vai empreender, começar um negócio sem colocar dinheiro, simplesmente aprendendo o método e começando a trabalhar para futuramente pensar na sua unidade, abrir a sua unidade. Então, acho que é bastante isso. Acho que o insight principal talvez seja esse na minha visão. Eu falo pro pessoal no escritório, vamos fazer o café da manhã, né? Existe a galinha e existe o porco, né? A galinha, ela põe o ovo, o porco corta na carne, né? Para botar o bacon, ele corta na carne. Né? Nós somos o porco da história, né? Nós cortamos a carne, literalmente, a gente sangra e põe a carne. O pessoal, ele entra com ovo, né? Põe o ovo
novo e vamos lá, né? O café da manhã tá pronto. E nós juntos vamos fazer esse café da manhã. Então, isso é muito importante. Você tá falando da questão de essa cabeça de empreendedorismo. E, cara, as pessoas, o seu Raul, né, que é o presidente do conselho da Demicon, o fundador da Demicon, fala sobre isso, né? A Demicon é um cavalo encilhado passando, né? Tem muita oportunidade de abertura de escritório, ainda muito lugar. No Rio de Janeiro aqui, né, para quem não sabe, o planejamento de estratégia da Demicon até 2027 é ter 35 escritórios no estado do Rio, né? Então, tipo, a gente está hoje, né, nesse momento, acho que com 14 ou 15, né? Alguns em andamento, final do ano, provavelmente vai chegar até 19, 20 escritórios até o final do ano. E, cara, vocês passaram por isso, você abre o escritório na Demicon com a própria rede, né? Você não vem gente de fora e abre um escritório, né? Vocês eram de fora, mas entraram com uma pessoa que estava já na Demicon. Então, você entra na Demicon como licenciado. Então, né, você que está ouvindo agora, cara, eu fiz esse processo, eu entrei na Demicon em menos de um ano depois eu já tinha meu escritório, né? Então o processo, claro, cada vez mais ele está com mais regras. Lá quando eu entrei na Demicon eram 45 escritórios, hoje tem 220, né? Então a coisa era ainda mais acelerada do que é hoje, mas você está num momento de oportunidade de abertura de novos escritórios e pô, vocês estão numa região ali baixada, a quantidade de lugar que dá para abrir escritório ali é absurdo. Muita oportunidade. É absurdo. Só tem vocês em São Gonçalo, pô, Duque de Caxias, um monte de coisa ali com possibilidade. Pô, o pessoal que está do time de Nova Iguaçu, pelo amor de Deus. Tem toda a Costa Verde, né? Descendo ali, pô, muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. E Leandro, você, de mensagem, o que você a gente traz de insight? Sim, eu estudei muito, né, o modelo de negócio, né, aprofundei, e a conclusão de que quando a gente pensa assim no produto consórcio, né, parece que é comum, mas a forma de operar, o modelo, a gente está no Oceano Azul. Né? Então você falou aqui da nossa decisão, né? E estamos hoje com a unidade Nova Iguaçu, ninguém opera como a gente ali. Né? O nosso modelo de negócio, de fato, ele é único. Né? A condução do negócio junto ao cliente, ninguém faz igual realmente. E isso possibilita um crescimento muito acelerado. Você vê, né, falando aqui de novo sobre a questão dos bancos, a gente está fazendo o caminho inverso. Né, os bancos têm reduzido a rede, o atendimento, e isso é um sinal claro, né, de que, de fato, a valorização do cliente, entender ali a dor, né, o diagnóstico, um atendimento diferenciado, faz a diferença. E é o que a empresa tem aprendido, tem crescido tanto, porque é um modelo comprovado. Né? Ele não começou agora, ele é testado, comprovado, ele é replicável, e dada ali, embora as características de cada região, com muito empenho, claro, estudo, dedicação, disciplina, é um modelo que traz muito sucesso para as pessoas. Né? E crescimento, né? O pensamento é de crescer, desenvolver, né? A gente vê e enxerga muitas e muitas outras oportunidades. É um privilégio, né? Estar aqui, né? Ter essa marca aí que cresce tanto, e me sinto aqui prestigiado por estarmos, né, desenvolvendo, levando a marca para um lugar onde ainda não havia. Né? Somos pioneiros na Baixada e tem muita coisa por vir. Legal. Isso é né, dentro da remuneração da Demicon, né? Hoje a Demicon tem 5.700 consultores entre matrículas e prévias, né? É o último número que foi atualizado. Estou falando que 9% disso ganha acima de R$50 mil por mês, né? E aí, de fato, as pessoas estão falando aí de praticamente 500 pessoas, né? 500 pessoas hoje. E assim, pense que a Demicon, nesse modelo de crescimento de escritório, começou em 2016, apesar de ser uma empresa de 34 anos praticamente, né? Ela é uma empresa que esse modelo de expansão de escritório começou em 2016. Então, eu entrei na Demicon em 2020, tinha 45 escritórios, hoje tem 220. E eu estou falando que tipo, quase 10% da empresa, né, 500, quase 600 consultores, ganhar acima de R$50 mil por Ganha mais que o diretor, né? Ganha o salário de um diretor de empresa. Exato. Grande, né? E quantos anos você não tem que ficar trabalhando, né, como diretor para você chegar nesse nível? Você não entra numa empresa, né, a não ser que você já seja diretor de carreira, né? E aí você entra nesse nível, mas para construir, para você ganhar. E assim, vamos lá, né? Nova Iguaçu, todas as regiões, né? Onde é que você vai trabalhar para ganhar 50 mil? Aonde? Né? Tipo, não estou dizendo que, né, todo mundo que entra ganha 50 mil. Sim. Mas você está num ambiente que tem muitas pessoas fazendo isso acontecer. Estado do Rio, a gente tem vários exemplos assim, de pessoas assim. A Demicon no Estado do Rio está há 7 anos somente, né, também, desde 2018. Né? Então, assim, é uma empresa ainda que tem muito espaço para crescer. As pessoas acham que
todo mundo tem consórcio, todo mundo conhece consórcio. Na verdade, eles falam assim, muitas pessoas já ouviram falar de consórcio, mas conhecia, mas não conhece. Números da ABAC, pela última vez que eu vi, somente 9% da população tem consórcio. Então, é um oceano azul, de fato. Oceano azul. Né? Se a gente falar de Rio de Janeiro, não existe hoje uma referência forte, vamos dizer assim, uma concorrência, né? No sentido de falar assim, tinha uma empresa que estava muito mais tempo que a Demicon aqui, e aí a gente está brigando com essa empresa. Não tem, né? Falando de Rio de Janeiro, não conheço, né? Claro, tem boas empresas atuando, Sim. Tem grandes empresas atuando também, né? Tem muita gente boa aí no mercado, mas eu vejo que, assim, principalmente hoje que eu rodo bastante, né? Por ter várias regiões atuando, você olha, você vê um oceano azul de fato. E principalmente para o modelo de negócio que a gente faz. Às vezes o cliente fala assim, não, às vezes não é consórcio, não. Ou por que não me contaram isso antes? Você fala, não sabia que dá para fazer isso. Dá pra fazer. Então, assim, a gente vai, de fato, pegando esses insights, né, de tipo, cara, é um modelo de negócio de atendimento diferente, produto mais flexível, um modelo de empreendedorismo que não tem limite, né? Então, você vai juntando esses cenários, fala, cara, eu falo assim, a Demicon está fazendo a parte dela, né? Investimento nacional em termos de mídia, patrocínio, tudo que você imaginar de esporte tem, né? Vai vir uma notícia aí, parece, de patrocínio bem forte aqui pra gente também. De impacto, né? De impacto, né? Então, em breve vai ter novidades. Mas, então, né, patrocínio em tudo quanto é lugar, Big Brother, Tadeu Schmidt como garoto propaganda. Então, a empresa está fazendo uma série de investimentos para que ela fique cada vez menos a gente está precisando explicar o que é a Demicon. Verdade. Né? Eu lembro que a gente tinha que explicar o que era. Hoje em dia, você não precisa explicar muito, né? Nós, como licenciados, tentamos promover um ambiente bom, né? Que ele falou, faz uma história bacana, coloca um suporte administrativo, traz o treinamento, traz tudo que a gente precisa para que a pessoa tenha sucesso. Agora, a tua parte como consultor é só você que faz, né? Tipo, eu não consigo fazer a tua parte, né? E é isso, se você entende que todo esse modelo de negócio ele já está a favor, o momento de mercado, você falou, Selic alta, né? E não tem previsão de baixar nos próximos anos, trazer algo muito considerável de redução drástica. Meu amigo, é você pegar agora, entendeu? Faz a coisa acontecer, faz a tua parte que vai acontecer, né? Ponto final, entendendo que existem etapas, né? Não adianta você querer muitas vezes pular essa etapa. Mas, pessoal, finalizando por aqui, né, o nosso bate-papo, quero agradecer, né, vocês por ter vindo, né? Para mim é um privilégio, um prazer estar com pessoas do calibre de vocês aqui conversando com vocês. Para mim, eu sempre aprendo muito com vocês, trouxeram insights bastante valiosos aqui, passando a visão de vocês. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês lá, que vocês precisarem de mim, sabe que sempre, telefone sempre aberto, né? Aí na Nova Iguaçu já fui lá visitar a unidade, se eu precisar, cara, sempre aberto à disposição. Também as unidades aqui, região serrana, precisar usar, tá, né? Podem usar à vontade, né? Sempre à disposição de vocês. Obrigado pela presença de vocês, né? Obrigado por vocês estarem aqui e vamos, espero que esse seja o primeiro bate-papo, que daqui a alguns anos a gente volte aqui de novo, converse, com várias unidades, um monte de coisa, legal demais. Bom demais. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, obrigado por vocês estarem até aqui, tá? Continuem acompanhando os próximos episódios, tem muitos episódios que a gente vai, várias figuras ilustres da Demicon aí que a gente vai gravar aqui no estado do Rio. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço. Obrigado.